A gente acaba esquecendo o poder que tem da gente ouvir as coisas. Por isso que muitas das coisas que eu falo aqui, se você quiser, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. O tema desse vídeo foi inspirado em 2 vídeos que eu assisti essa semana. Um foi da Marina, que já falei dela diversas vezes aqui, e o outro foi um vídeo da Jut. E eu também acho que isso tem tudo a ver com o tema da nossa live de domingo, então bora bater um papo sobre isso. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu joinha e ativa o sininho pra receber as notificações de quando os nossos vídeos entram no ar. Uma coisa que eu sinto às vezes é que a gente sente necessidade de sempre ter opinião e sempre colocar o nosso ponto de vista em tudo e qualquer coisa que a gente esteja vivendo. E não só com o que a gente tá vivendo, mas também com o que o outro tá vivendo. O vídeo da Má que me inspirou a fazer esse vídeo foi um vídeo que ela tava contando sobre a mudança dela de Campinas pra São Paulo e como ela optou por não dividir essa mudança com muitas pessoas. Porque as pessoas têm uma tendência muito forte a dar a opinião delas e esquecer que às vezes o que elas falam pode magoar muita gente, pode deixar a gente confuso e que aquela opinião daquela pessoa às vezes não tem nada a ver com a realidade do que a gente tá vivendo e às vezes não tem nada a ver com o que a gente realmente precisa ouvir. Eu me identifiquei muito com isso que a Má falou com relação a não contar pra todo mundo sobre a mudança, porque quando eu me mudei pra Londres, obviamente eu contei pra muitas pessoas, porque, né, festa de despedida e tal, mas eu deixei pra dividir com as pessoas quando a minha decisão já tava muito certa, quando eu já sabia muitas coisas do que iriam acontecer, quando eu já tinha pesquisado muita coisa, pra que a opinião das outras pessoas não influenciassem na minha decisão, pra que a decisão de vir pra cá, ela fosse única e exclusivamente minha e de mais ninguém. E é óbvio, eu ouvi opinião de tudo quanto é jeito. Eu ouvi comentários assim, que você fala, Senhor, como é que essa pessoa tá falando um negócio desse? E dá pra perceber que muitos desses comentários não tem muita sensibilidade por trás deles. Muitos desses comentários vêm sem filtro, vêm sem a pessoa pensar se aquilo que ela tá falando realmente vai ser útil e realmente vai fazer diferença na tua vida. E o outro vídeo que eu assisti essa semana da Jut, que também tem muito a ver com a nossa live de domingo, foi um vídeo com uma mulher que é professora de polidense e ela contando um pouco do processo dela de depressão. E ela falou uma coisa que mexeu muito comigo e que tem muita verdade no que ela disse. Que muitas vezes, quando a gente tá passando por esses momentos, essas fases difíceis, a gente vai contar as coisas pras pessoas e as pessoas, ao invés de estar verdadeiramente ouvindo a gente, prestando atenção nas coisas que a gente tá falando, as pessoas já estão pensando no que elas vão responder, no que elas vão falar, qual vai ser o ponto de vista que ela vai trazer pra você com relação àquilo que você tá falando. E eu me identifiquei muito com isso porque eu já fui essa pessoa, muitas vezes, de estar sempre armada pra dar uma opinião, de estar sempre armada pra falar o que eu penso, ao invés de verdadeiramente ouvir o que aquela pessoa tá me falando. E eu acho que isso serve pra muitas coisas. A gente acaba esquecendo o poder que tem da gente ouvir as coisas. Não tem aquele ditado que diz, né, que ouvir é ouro e falar é prata? Porque por que a gente tem 2 orelhas e uma boca só? E eu acho que quando a gente aprende o valor que tem em ouvir as pessoas, o valor que tem em a gente realmente prestar atenção no que essas pessoas estão querendo dizer pra gente, ao invés da gente sair dando só opiniões. Ai, porque quando aconteceu isso comigo, eu fiz isso e deu super certo. Ai, porque se eu fosse você, eu faria tal e tal coisa. A gente tem que entender que nós somos pessoas completamente diferentes, com bagagens diferentes, com histórias diferentes, e que às vezes o que funciona pra você não vai funcionar pra mim, e o que funciona pra mim não vai funcionar pra você. Por isso que muitas das coisas que eu falo aqui, se você quiser, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque às vezes realmente isso não vai funcionar pra você. Porque tudo que eu trago aqui é 100% baseado nas minhas experiências, nas minhas vivências, que às vezes não tem nada a ver com a sua vivência e com a sua experiência. Então não pega uma coisa que eu fale ou que qualquer outra pessoa fale e tome isso como uma verdade, porque ela não é. E o que eu vim conversar com vocês hoje é exatamente sobre esse poder do silêncio, que às vezes a gente esquece o quão poderoso é a gente ficar em silêncio. Tá vendo? Existe um poder muito forte por trás do silêncio. A gente hoje em dia não tá mais acostumado a ficar em silêncio nem com a gente mesmo. A gente não sabe mais ficar quieto. É por isso que eu falo tanto pra vocês da meditação, porque a meditação é um momento sim da gente acalmar a mente, ficar quietinho, ficar com a gente mesmo e ouvir verdadeiramente tudo que tá acontecendo aqui dentro, ao invés de ficar nesse turbilhão de coisas que estão aqui fora. E esse lance do silêncio, eu acho que ele é muito válido pra essa questão nossa individual, de às vezes quando a gente tá passando por uma fase de mudança,
mudança, por algum problema, a gente ter a opção de não querer dividir isso com as pessoas e ficar simplesmente no nosso cantinho, calado e tentando digerir tudo aquilo que tá acontecendo, porque é natural das pessoas quererem dar a opinião delas e muitas vezes elas vão dar essa opinião não porque elas querem prejudicar a gente, na maioria das vezes elas querem ajudar, só que elas não percebem que alguns dos conselhos e das coisas que elas falam, elas só estão atrapalhando mais do que ajudando. E a gente tem essa tendência a ficar muito noiado com as coisas que os outros falam. A gente tem essa tendência a olhar pro que o outro fala e tomar isso como uma verdade, sendo que é só uma opinião, que não é nada demais além do que isso, opinião. Então, por exemplo, no caso da Marina, que tava passando por uma mudança e que ela sabia que muitas pessoas iam vir buzinar na orelha dela, às vezes você não quer ouvir o que os outros têm pra te dizer a respeito disso. Às vezes você quer simplesmente fazer aquilo que tá no seu coração e fazer aquilo que você acha que é certo pra você, porque no fim do dia, a única pessoa que sabe o que é certo pra você é você mesmo. Ainda mais se você se dá esse momento de ficar caladinho e ouvir realmente o que tá acontecendo dentro do teu coração. A gente já falou sobre essa coisa de ficar calado e ouvir o que tá dentro do nosso coração diversas vezes aqui no canal, de várias formas diferentes. Porque eu realmente acredito muito que isso é uma forma da gente encontrar o caminho certo pra gente trilhar e o caminho certo que faz sentido pra gente. E não que é o mais correto do mundo, mas é o que é o mais verdadeiro pra gente. Então, a partir de agora, tenta entender se quando algum amigo, ou seu parceiro, ou alguém da sua família tá tentando dividir alguma coisa com você, se você tá verdadeiramente ouvindo o que aquela pessoa tá querendo te dizer, ou se você já tá todo armado, se preparando pra dar uma resposta fantástica que vai mudar a vida daquela pessoa e que você vai ser o responsável por fazer aquela pessoa enxergar uma coisa incrível. E se você parar pra pensar, esse lance da gente querer dar a nossa opinião e querer fazer com que a pessoa enxergue coisas incríveis partindo do que a gente falou, tem muito ego envolvido nisso, né? Porque é o eu. Eu vou dar uma solução pro problema daquela pessoa. Eu vou conseguir ajudar aquela pessoa. E às vezes o que aquela pessoa tá precisando é só de alguém pra ouvir ela. E às vezes é só um abraço ou é só um desculpa, eu não entendo o que você tá passando, mas eu tô aqui pro que você precisar. Eu tô aqui pra te ouvir. Às vezes o que a gente quer é só alguém pra ouvir a gente e não alguém pra ficar buzinando na nossa cabeça soluções que às vezes não faz o menor sentido e só vão deixar a gente mais confuso ainda. Bom, espero que isso tenha feito algum sentido pra você. Se não fez sentido também, o que você faz? Deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque isso aqui não é um bando de verdade, é um bando de opiniões, experiências minhas e nossas e coisas que acontecem por aí e que a gente quer dividir. Se você concorda com alguma dessas coisas que eu falei, ou se você já vivenciou coisas parecidas com isso, deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre esse assunto. Não esquece de deixar aquela nossa hashtag linda, maravilhosa, ai que vídeo bom, se você não quiser comentar nada além de só um eu passei por aqui, eu vi esse vídeo e eu gostei. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!